Volume 612 do Histórico. Tudo da natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E por serem carnívoros, porque todo bicho é assim, se transformam para a categoria de bicho irracional e vai correr toda essa hierarquia de bicho do chão. Porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. São transformações naturais da natureza. Basta serem carnívoros para serem bichos. Todo bicho gosta de carne. Basta ser bicho, tanto faz o racional como o irracional. A fase do pensamento terminou em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores e causou o desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores, a falência moral, física e financeira dos pensadores e a liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E causou um vazio dentro, com a mudança de fase, dentro do eu de todos, que é a causa da rapaziada nova estar enfiando a cara no tóxico. E a natureza vem arrochando os pensadores para deixarem de pensar e passarem a raciocinar. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para conhecerem a fase da racionalização dos povos, que é todos conhecerem o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E todos estão tratando de desenvolver o seu raciocínio, que é uma energia do primeiro mundo, que está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo. E que depois dessa energia desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, o mundo da verdadeira origem, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu verdadeiro estado natural. Muitos estão botando os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros botando os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e sonhar que está no mundo racional. E a natureza vem arrochando os pensadores para todos passarem a raciocinar. É por isso que a vida está preta, tudo muito caro. A desvalorização do dinheiro, porque o dinheiro foi inventado pelos antigos atrasadões e está mantendo a ruína dos pensadores. Por causa de dinheiro se faz tudo, se resolve tudo. Está implantando a selvageria no meio dos pensadores. Por causa de dinheiro se mata, se rouba, vai para a cadeia. As guerras são todas por causa do dinheiro. E todas as guerras sempre foram assim, tanto faz religiosas, como está lá no Líbano. O dinheiro destruindo os civilizados. Por causa do dinheiro se faz tudo e a natureza milênios que vem preparando os pensadores, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, sendo destruídos pelo sofrimento. Para ver que há milênios que a natureza vem preparando os pensadores para conhecerem a fase do terceiro milênio. E todos fanatizados por esses deuses materialistas, Buda, Alá, Maomé, Jeová, e fanatizados por essas bíblias diferentes umas das outras, porque o fanático é a coisa pior que existe. A mentira diz que é verdade, a verdade diz que é mentira. Em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, choveu tanto que as casas ficaram submersas. E no Pantanal de Mato Grosso, uma grande seca que matou muitos peixes e muitas aves aquáticas. E na África, no país mais quente do mundo, caiu até geada. E na América do Norte, frio de matar. E no Rio Grande do Norte, tremores de terra,
fora os terremotos, os vulcões, os tufões, os furacões e os tornados. Tudo isso porque a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento. E ninguém sentiu essa mudança por estarem vivendo artificialmente. Quem vive artificialmente vive contra a natureza. E quem vive contra a natureza não tem condições de sentir as mudanças naturais da natureza. E todos ansiosos para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna e com seu progresso de pureza. Está tudo muito ruim, porque a vida está preta em todo lugar, e os feitos do pensamento estão a caminho da falência. Porque terminou a fase do pensamento em 1935. Não tem a natureza mais para alimentar o pensamento de todos. A natureza deixou de alimentar o pensamento porque começou a sua fase da racionalização dos povos. E de forma que todos os feitos do pensamento estão a caminho da falência, como tem existido uma infinidade de falências no mundo inteiro. E na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E se transformarão da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional, e vai correr toda essa hierarquia de bicho. Porque todo bicho é carnívoro, todo bicho gosta de carne. Basta ser bicho para ser carnívoro. E a natureza vem preparando a humanidade há milhões de milênios para conhecerem a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional. Hoje o mundo passa por a pior história de sua existência. Nasceram todos do chão, passaram pela fase de monstros, se entendiam por meio de urros e de guinchos. Passaram pela fase de selvagens e agora estão passando pela fase da civilização. E para agora, a fase da racionalização, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por isso estão aí nessa classe de animal racional. Tudo na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E por serem carnívoros, porque todo bicho é assim, se transformam para a categoria de bicho irracional, e vai correr toda essa hierarquia de bicho do chão. Porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. São transformações naturais da natureza. Basta serem carnívoros para serem bichos. Todo bicho gosta de carne, basta ser bicho. Tanto faz o racional como o irracional. Volume 613 do Histórico. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. As transformações naturais da natureza, e de forma que se transforma da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional, porque é a lei da natureza, as transformações. Porque nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E os desastres matando a vida de uma infinidade de pensadores, tanto faz um avião como os automóveis, e o câncer e o AIDS destruindo a vida dos pensadores. Porque são moléstias incuráveis por ser epidemias da natureza. Em 1935 terminou a fase do pensamento, e com o pensamento ninguém resolve mais nada. Só conversa, só conversa, só conversa. Porque quem está comandando a natureza é a energia do desenvolvimento do raciocínio, a energia racional. E por ter terminado a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou essa falência moral, física e financeira dos pensadores.
e causou essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores, porque não há efeito sem causa. E essa energia, e essa mudança de fase, causou um vazio dentro da mocidade. E esse vazio fez com que todos começassem a usar cocaína e maconha. Porque toda mudança de fase causa um vazio dentro das pessoas, como causou um vazio quando terminou a fase de selvagens. E entrou a civilização, causou um vazio dentro de todos os civilizados. Mas não deram por ela, porque estão vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza, não tiveram condições de sentirem as mudanças naturais da natureza. E o mundo inteiro está passando por horas difíceis. A agonia está em todo lugar. Porque entrou a era do fogo, tudo é resolvido com fogo. E a era do fogo causou a fase de salve-se quem puder e se puder. No mundo ninguém tem mais paz, ninguém tem mais sossego. Vivem todos sem paz, sem sossego. Porque está aí a fase de salve-se quem puder e se puder. Porque quem causou essa fase foi a era do fogo. E por isso estão aí os sequestros em massa e a violência, feita por armas de fogo. Causou essa infinidade de males. Causou o terrorismo, porque a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E o pensamento de muitos enfraqueceu e de outros secou. E os que estão com o pensamento seco são os causadores dos sequestros e os causadores do terrorismo. Porque secando o pensamento, seca o sentimento, é a causa dessa infinidade de males que está se passando em toda a humanidade. A era do fogo, tudo resolvido a poder de fogo. Quem tem mais fogo vence a guerra, quem tem pouco fogo perde a guerra. E as guerras não cessam. E todos os feitos do pensamento estão em liquidação. É por isso que tem existido uma infinidade de falências, porque todos os feitos do pensamento estão em liquidação. E a pessoa ligada a essas duas energias do chão, pensamento e imaginação, que são duas energias em transformação, que se transformam de uma vida para outra, da classe de animal racional para a classe de animal irracional. Porque essas energias do chão ficaram enfraquecidas, o pensamento e a imaginação. Porque a natureza deixou de alimentar o pensamento e a imaginação para o seu desenvolvimento. É por isso que a natureza vem arrochando os pensadores de uma tal forma que ninguém aguenta mais alimentar o pensamento. Porque estamos na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, porque todos são habitantes do mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. É por isso que o mundo está passando por essas horas tristes, tudo caro demais, a inflação imperando. Por muito que a pessoa ganhe, mas o dinheiro não dá para nada devido à inflação. Hoje que estamos na fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. E nada se perde, nada se cria. E é por isso que a pessoa se transforma da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Porque obedece às transformações naturais da natureza. Porque nada se cria, nada se perde, tudo se transforma de uma vida para outra. É por isso que no mundo todos estão agonizando, agoniados. Ninguém tem felicidade. A felicidade só está no nome. Terminou a fase do pensamento em 1935 e os pensadores perderam o direito de viver. É por isso que está aí essa mortandade no mundo inteiro, desastres e mais desastres de avião e de carro, ceifando a vida dos pensadores.
desastres de trem, desastres de ônibus. E o sofrimento aumentou pela superprodução da humanidade, porque todos são aparelhos de reprodução de filhos e irmãos. E todos vivendo de qualquer maneira, todos vivendo a trancos e barrancos, e há milhões de anos vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, sendo destruídos por moléstias incuráveis, para todos conhecerem a fase da racionalização dos povos, que é todos conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E todo bicho é carnívoro. Tanto faz o animal racional como o animal irracional. E se transforma de bicho racional para bicho irracional. Porque da natureza tudo se transforma, nada se cria, nada se perde. Porque tudo se transforma de uma classe para outra. E assim é o mundo das aparências. Todos aparentando aquilo que não é, todos aparentando aquilo que não são, e todos vivendo de aparências. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. As transformações naturais da natureza. E de forma que se transforma da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Porque é a lei da natureza as transformações. Porque nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E os desastres matando a vida de uma infinidade de pensadores. Tanto faz um avião como os automóveis. E o câncer e o AIDS destruindo a vida dos pensadores, porque são moléstias incuráveis por serem epidemias da natureza. Volume 614 do Histórico. Na natureza tudo se transforma, nada se cria. E a pessoa se transforma de bicho racional para bicho irracional. E ligados à energia magnética, por isso são feras bravias. E essa mortandade que está no mundo inteiro, nesses assaltos, é porque terminou a fase do pensamento. E os pensadores perderam o direito de pensar, perderam o direito de viver. É por isso que está aí essa grande mortandade no mundo inteiro. Há milhões de milênios que a natureza vem aperfeiçoando a humanidade para depois de todos prontos conhecerem a cultura racional e voltar para o seu verdadeiro estado natural. E por isso vem morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo e sofrendo, e sendo destruídos por enfermidades que não têm cura. E em 1935 terminou a fase do pensamento. A natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores, que por falta do alimento da natureza, causou todo esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Causou a liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E na mudança de fase causou um vazio dentro das pessoas. Esse vazio ninguém compreendia e, por não compreender, começaram a usar os tóxicos. E os pensadores perderam o direito de viver porque terminou a fase do pensamento. E é por isso que está aí essa grande mortandade por aí afora, os terremotos, os vulcões, os tufões, os tornados, e fora os desastres que têm acontecido. Desastres esses têm morrido muita gente. A grande seca do sul e de Santa Catarina, que não tinham nem água para beber, e depois inundações que ficaram até casas submersas, como tem existido em outros países do mundo. E desastres e mais desastres, desastres aéreos, desastres de carros, os assaltos. Porque estamos na era do fogo, a pessoa é rendida por armas de fogo. Estão passando por uma fase de salve-se quem puder e se puder, porque estamos na era do fogo. Tudo é a poder do fogo. Só se vence guerra com o fogo. As guerras não cessam e a desvalorização de tudo
porque tudo que o pensamento e a imaginação fizeram estão a caminho da falência. No Brasil tem existido uma infinidade de falências no mundo inteiro. E o dinheiro foi inventado pelos antigos atrasadões, foi inventado no tempo dos selvagens, causou a destruição dos civilizados, porque é que se mata por dinheiro. Os assaltos e roubos, tudo por causa do dinheiro. E a natureza arrochando os pensadores a ponto de muitos não aguentar e até se suicidar, pelo arroxo que a natureza está dando aos pensadores, para conhecer a cultura do desenvolvimento do raciocínio, a cultura da desmaterialização da energia do primeiro mundo, e que está materializada na glândula pineal. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, aonde todos são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Esse é o primeiro mundo. Por causa dessa deformação e transformação racional, onde tudo se transforma de uma forma para outra, de uma vida para outra. A pessoa se transforma da vida de bicho racional para a de bicho irracional, porque na natureza tudo se transforma, nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra. E aí está a racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. E como estão ligados às transformações naturais da natureza, se transforma de bicho racional para bicho irracional. Porque na natureza tudo se transforma, nada se cria, nada se perde. E o valor da vida está em ser racional, porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. E por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. E o pensamento é inimigo do pensador, ele foi feito para lapidar o pensador. Por isso o pensador é destruído por essas moléstias que são as epidemias, que o AIDS e o câncer são epidemias naturais da natureza. E por isso o pensador não encontra cura no pensamento para essas moléstias. E toda mudança de fase deixa um vazio dentro do eu das pessoas. E esse vazio, muitos preenchendo com tóxico, com maconha, com cocaína, porque não sabem que a natureza mudou de fase, mudou o comportamento da natureza. É outro. E a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores, porque é por isso que está aí essa mortandade no mundo inteiro, que ninguém aguenta mais a violência, o terrorismo e sequestros. Tudo porque a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento. Com o pensamento ninguém resolve mais nada. Tem que raciocinar para voltar para o seu estado natural. Muitos estão botando até os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio. E outros estão botando os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e sonhar com o mundo racional. Porque ninguém está aguentando mais a vida da matéria. A vida da matéria está insuportável. Todos querem voltar para o seu verdadeiro estado natural e por isso estão fazendo, por isso tratando de desmaterializar a energia do mundo racional, que está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o mundo racional, o mundo que todos são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional. Um mundo que deu consequência a essa deformação, transformação racional. E não existe efeito sem causa. A causa desse mundo é o primeiro mundo.
O mundo já passou pela fase de monstros, o mundo já passou pela fase de selvagens. E agora o mundo está passando pela fase da civilização. E atualmente está passando pela fase da racionalização, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa categoria de bicho racional, e que se transforma para a categoria de bicho irracional, porque a natureza é de transformação. Tudo se transforma, nada se perde, nada se cria. Se o pensamento fosse amigo do pensador, não existia desacerto na vida dos pensadores. O pensamento é a energia elétrica que foi feito para lapidar o pensador. São duas energias em lapidação elétrica e magnética. E os bichos são ferozes, porque estão ligados ao magnético, por isso existem feras bravias. Na natureza tudo se transforma, nada se cria. E a pessoa se transforma de bicho racional para bicho irracional. E ligados à energia magnética, por isso são feras bravias. E essa mortandade que está no mundo inteiro, nesses assaltos, é porque terminou a fase do pensamento. E os pensadores perderam o direito de pensar, perderam o direito de viver. É por isso que está aí essa grande mortandade no mundo inteiro. Volume 615 do Histórico. Na natureza tudo se transforma, nada se cria, nada se perde. E a pessoa se transforma de animal racional para animal irracional, e vai correr toda essa hierarquia de animal irracional, porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E as transformações da natureza são essas. Já são canibais porque são carnívoros, e se transforma para a categoria de bicho irracional. O bicho também é carnívoro. O animal irracional é feroz, porque é ligado à energia magnética e por isso são ferozes. A fase do pensamento terminou em 1935, e com o pensamento ninguém arranja mais nada. Porque quem está governando a natureza é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio, e causou o desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou a falência moral, física e financeira dos pensadores. Causou a liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E causou a mudança de fase, um vazio dentro de todos, principalmente da juventude. E esse vazio causou o uso da cocaína e da maconha. Porque não há efeito sem causa, todo feito tem uma causa. E a natureza vem arrochando os pensadores para que os pensadores passem a raciocinar. Porque quem está governando a natureza é a energia do desenvolvimento do raciocínio. E quem não desenvolver o raciocínio, porque na natureza tudo se transforma de uma forma para outra, e vai se transformar em bicho irracional. Porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E toda a humanidade é carnívora, são canibais civilizados. E se transforma para a categoria de animal irracional, e vai correr toda essa hierarquia de bicho irracional. E a natureza vem arrochando os pensadores de uma tal maneira que as coisas estão de uma tal maneira. E todos os feitos do pensamento estão indo à falência, porque terminou a fase do pensamento em 1935. Essa é a causa de todos os feitos do pensamento estarem passando por esses estágios de falências. E no Brasil e no mundo inteiro já existem muitas falências. E a natureza há milhões de milênios que vem preparando os pensadores, para que depois de bem preparados, conhecer a racionalização dos povos,
que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa categoria de bicho racional e bicho irracional. Porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E assim é o mundo das transformações de uma vida para outra, porque nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando os pensadores. Nasce e morre, porque são destruídos por doenças incuráveis. Nasce e morre, nasce e morre, nasce e morre. E o mundo passa pela maior crise de todos os tempos, e por isso é nações devendo nações. E tudo muito caro e a fome em todos os lugares do mundo, porque nem todos têm dinheiro para comprar o que comer. E aí está a falência moral, física e financeira dos pensadores. O dinheiro foi inventado pelos antigos atrasadões, imperando a destruição dos civilizados. Porque por causa do dinheiro se mata, por causa de dinheiro há roubos, há assaltos. Porque estamos na era do fogo, quem tem mais fogo é que vence. Estão sendo destruídos pelo fogo, passando por uma fase de salve-se quem puder se puder. E esta é a fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. Por causa de dinheiro que as guerras não cessam, guerras religiosas como está lá no Líbano. E existe no mundo uma infinidade de deuses, Buda, Alá, Maomé, Jeová, Dalai Lama. São deuses materialistas, porque cada nação criou o seu Deus e a sua Bíblia diferente uma da outra. E as pessoas se fanatizam por esses deuses e por essas Bíblias diferentes umas das outras. Fanáticos só enxergam o que não está direito, só enxergam o que está errado, cambada de fanáticos. E em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, houve uma grande seca. E depois um grande tornado que encheu de uma tal maneira que as casas ficaram submersas. E no Rio Grande do Norte, terremotos. E na África, o país mais quente do mundo, caiu geada. E nos Estados Unidos, na América do Norte, frio de matar. Tudo isso porque a natureza mudou de fase, mudou seu comportamento. Até tornados têm existido aqui no Brasil e enchentes por esse mundo afora. E terremotos e vulcões, e tufões e furacões e tornados. Tudo isso porque a natureza mudou de fase, mudou seu comportamento. Essa aqui é a causa de todos esses males naturais da natureza. E essa epidemia que anda aí destruindo a humanidade, o câncer e o AIDS são epidemias naturais da natureza. Epidemias essas que os pensadores não encontram remédios para essas epidemias. Porque o pensamento não pode ser contra a natureza. Tratam de arranjar remédios para remediar, mas não para curar. E quem é racional está livre de tudo isso, porque está amparado pela natureza, guiado pela natureza, orientado pela natureza e guiado pela natureza. Então, quem está ligado à energia racional, está ligado à natureza e não acontece nada disso com essas pessoas que estão ligadas à natureza, porque são amparadas, guiadas e orientadas, todos guiados pela natureza. Na natureza tudo se transforma, nada se cria, nada se perde. E a pessoa se transforma de animal racional para animal irracional. E vai correr toda essa hierarquia de animal irracional. Porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E as transformações da natureza são essas. Já são canibais porque são carnívoros. E se transforma para a categoria de bicho irracional. O bicho também é carnívoro. O animal irracional é feroz, porque é ligado à energia magnética e por isso são ferozes.
volume 616 do Histórico. Na natureza tudo se transforma, nada se perde, nada se cria. E é por isso que a pessoa se transforma de animal racional para animal irracional. A causa é que na natureza nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra. Coitados dos pensadores que não conhecem cultura racional, estão perdidos. Vão correr toda essa hierarquia de bichos. Tudo porque a natureza mudou de fase. Hoje estamos na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e são carnívoros. Todo bicho é carnívoro. A fase do pensamento terminou em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, causou o desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou a falência moral, física e financeira dos pensadores. E causou a liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E tudo isso causou um vazio dentro da mocidade, que é a causa deles estarem todos desequilibrados, porque não há efeito sem causa. E as religiões e as seitas e as doutrinas e as ciências filosóficas e científicas não resolvem nada. Porque tudo isso está no caminho da falência, porque o que foi feito pelo pensamento e pela imaginação está falindo. E por isso no Brasil tem existido uma infinidade de falências, porque quem segurava tudo isso era a fase do pensamento. A fase do pensamento terminou em 1935, então todos os feitos do pensamento entraram em falência. É por isso que está aí essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. E essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. Porque o pensamento está falido, o pensamento não resolve mais nada, somente com o raciocínio. Porque quem está comandando a natureza é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio, e a energia da desmaterialização da energia que está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo. E depois de desmaterializada pela cultura racional, vai para o primeiro mundo, o mundo racional, que é o primeiro mundo que deu causa a essa deformação e transformação racional. Porque nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra. Essa é a causa que a pessoa se transforma de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Porque na natureza nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra. O culpado disso é o Buda, é o Alá, é o Maomé. Por isso no Líbano as guerras são religiosas, porque cada qual fez a sua religião, e todos ainda fanatizados por essa infinidade de bíblias, que são diferentes uma da outra, e fanatizados por esses deuses materialistas, que é o Buda, Alá, Maomé, Jeová, e fora os que já não existem mais, porque houve muitas guerras religiosas. E a natureza apertando os pensadores, para que os pensadores passem a raciocinar. É por isso que a coisa no Brasil está preta desse jeito, porque a cultura racional nasceu no Brasil. É por isso que muitos dizem que Deus é brasileiro, e aí está ele resolvendo os problemas da vida de todos, resolvendo os problemas que a ciência não resolve. Porque Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, sendo destruído pelo sofrimento, pelas moléstias incuráveis. Pois é isso. Há milênios que a natureza vem preparando a humanidade para encontrarem a fase da racionalização dos povos,
que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, porque essa é a fase do terceiro milênio. É por isso que no mundo inteiro as falências não cessam, porque todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência. Tudo isso é causa porque terminou a fase do pensamento. Na fase do pensamento corria tudo muito bem. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida de ninguém. O pensamento é inimigo do pensador. E se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque o pensamento foi feito para lapidar o pensador. É por isso que estão aí esses assaltos a bancos e a mão armada, porque quem tem mais fogo é que vence. E por isso está aí a fase de salve-se quem puder e se puder, porque terminou a fase do pensamento. E todos os feitos do pensamento estão a caminho da falência. É por isso que no Brasil tem existido uma infinidade de falências. E a causa é essa, porque terminou a fase do pensamento em 1935. Está fazendo 53 anos que terminou a fase do pensamento. Essa é a causa dos pensadores estarem nessa situação de sequestros, de roubos, de assaltos à mão armada. Porque estamos na era do fogo, na era de salve-se quem puder e se puder. E a violência não cessa. Enquanto todos não passarem a raciocinar, o terrorismo não cessa. Enquanto todos não passarem a raciocinar. E para raciocinar tem que conhecer a cultura racional para desenvolver o seu raciocínio. É por isso que no mundo estão todos agonizados, todos vivem agoniados, sem sossego, sem paz. Porque está aí a fase de salve-se quem puder e se puder. Tudo isso porque a natureza entrou na era do fogo, essa fase. Na natureza tudo se transforma, nada se perde, nada se cria. E é por isso que a pessoa se transforma de animal racional para animal irracional. A causa é que na natureza nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra. Coitados dos pensadores que não conhecem cultura racional. Estão perdidos. Vão correr toda essa hierarquia de bichos, tudo porque a natureza mudou de fase. Hoje estamos na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e são carnívoros. Todo bicho é carnívoro. Volume 617 do Histórico. Nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra. Da vida do animal racional para a vida do animal irracional. E muitos estão tratando de ler cultura racional, estudar cultura racional para desmaterializar a energia do mundo racional, que está materializada no istmo do mesencéfalo, que é a glândula pineal, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, da vida de racional para a vida de irracional. E todas as duas classes são carnívoras. E o mundo está pegando fogo, porque está na era do fogo, na era de salve-se quem puder e se puder. E é por isso que todos são rendidos por arma de fogo, porque é a era do fogo. E a fase do pensamento terminou em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou essa falência moral, física e financeira dos pensadores, essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores.
A causa é a fase do pensamento ter terminado. E tudo isso porque não há efeito sem causa. E essa mudança de fase causou um vazio dentro da juventude. E a juventude, não sabendo o porquê desse vazio, caiu no tóxico, caiu na cocaína e na maconha, porque não há efeito sem causa, todo feito tem a sua causa. E o mundo está passando por essa fase de desespero, porque a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento. Por isso estão aí os terremotos, os vulcões, os tufões, os furacões, os tornados. E aqui no Brasil também tem existido tornados. E em Santa Catarina houve aquela grande seca que ninguém tinha água para beber. E no Rio Grande do Sul também. E no Pantanal de Mato Grosso, aquela grande seca que morreram muitos peixes e muitas aves aquáticas. E no país mais quente do mundo caiu até geada. E na América do Norte, frio de matar. Tudo isso porque a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento. E terremotos no Rio Grande do Norte, que nunca existiu no Brasil, está existindo agora porque a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento. Essa aqui é a causa, porque não há efeito sem causa. E a natureza está arrochando os pensadores para que os pensadores passem a raciocinar. E é por isso que a vida está apertada desse jeito, tudo muito caro. O dinheiro não está valendo nada por causa da inflação. Até notas de 1.000 cruzados já existem. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão apelando para tudo. Muitos chegam a botar uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível, porque ninguém está aguentando a vida da matéria, porque já descobriram que são escravos da matéria e já descobriram que têm que trabalhar para sobreviver. E a natureza, milhões de milênios que vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo e destruído pelo sofrimento. Há milhões de milênios que a natureza vem fazendo isso, preparando a humanidade para conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão nessa categoria de animal racional. E o dinheiro foi inventado pelos antigos atrasadões, pelos indígenas, e está causando a destruição do brasileiro. E é por isso que a coisa está ruim desse jeito e cada vez pior. Enquanto todos não estiverem com raciocínio desenvolvido e conhecer o mundo de sua raça, porque todos são de raça racional, enquanto não estiverem com raciocínio desenvolvido, o sofrimento não cessa, as guerras não cessam, os roubos não cessam, os assaltos não cessam. Porque quem está comandando a natureza é a energia racional. É a energia do desenvolvimento do raciocínio, a energia da desmaterialização do habitante do mundo racional, que está materializado na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo. Depois que o raciocínio estiver desenvolvido pela cultura racional, está pronto para voltar ao seu verdadeiro estado natural. É por isso que no mundo as coisas estão pretas. Enquanto todos não estiverem com raciocínio desenvolvido, mais pretas vão ficando. E muitos não estão aguentando o arroz que a natureza está dando e procuram até se suicidar porque não aguentam o arroz que a natureza está dando. E em muitos países é suicídios todos os dias, porque não conhecem a cultura racional. Quando conhecerem a cultura racional, deixam de se suicidar. Porque a vida está acima de tudo, porque vão passar a se conhecer. E quem se conhece não comete um ato de loucura desses, porque sabe que desse jeito não poderá ir para o mundo racional. Hoje todos que passaram a se conhecer estão já com o raciocínio desenvolvido. Não têm coragem de ir contra a vida, porque sabem que a vida está acima de tudo. Quer sim voltar para o mundo racional, para o mundo de sua origem. E que lá está a energia que está materializada na glândula pineal.
e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Ninguém tem paz, ninguém tem sossego. Vivem todos preocupados com a situação que estão atravessando. Todos angustiados pelas situações que estão atravessando. Não é para menos, porque a coisa está preta universalmente. E a natureza, milhões de milênios que vem preparando a humanidade para conhecer a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional. Nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra, da vida do animal racional para a vida do animal irracional. E muitos estão tratando de ler cultura racional, estudar cultura racional para desmaterializar a energia do mundo racional, que está materializada no istmo do mesencéfalo, que é a glândula pineal. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Volume 618 do Histórico. Na natureza tudo se transforma, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Como estão ligados a essa natureza de transformações, se transformam para a categoria de bicho irracional e vão correr toda essa hierarquia de bicho irracional. Porque todo bicho é carnívoro, todo bicho gosta de carne. A fase do pensamento terminou em 1935 e por a natureza não alimentar mais o pensamento dos pensadores, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Essa falência moral, física e financeira dos pensadores causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores e causou essa mudança de fase, um vazio dentro de todos, principalmente na mocidade, que sentiu a mudança de fase e fez com que a mocidade entrasse no tóxico. Porque terminou a fase do pensamento para destruir a mocidade por meio do tóxico, na maconha, na cocaína, porque terminou a fase do pensamento. E por estarem vivendo artificialmente, não sentiram essas mudanças naturais da natureza. Porque quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza, não sentiram as mudanças naturais da natureza. Não tiveram essas condições de sentirem as mudanças naturais da natureza. E a causa de todos esses males que estão existindo é a mudança de fase da natureza. Causou todo esse desequilíbrio da humanidade, causou a violência, causou o terror, causou os sequestros. E essa infinidade de males que são os roubos, os assaltos à mão armada. Porque entrou a era do fogo, quem tem mais fogo rende o seu semelhante. Quem tem mais fogo é que vence a guerra. Causou essa infinidade de doenças mortais como a leucemia, o câncer, o AIDS, matando, que são epidemias da natureza. E essa infinidade de desastres. E essa infinidade de males naturais da natureza, de terremotos, de vulcões, de tufões, de maremotos, de furacões como tornado. Causou todos esses males. A causa é a mudança de fase da natureza. E que ninguém sentiu essa mudança por estarem vivendo artificialmente. E o dinheiro foi inventado por antigos atrasadões. Era dinheiro de couro. 10 valia 10, 5 valia 5. No início de todos começaram a se entender. Mas está implantando a selvageria no meio dos civilizados. Por causa do dinheiro se rouba, se mata. Esses assaltos e esses sequestros, essa grande epidemia por causa do dinheiro, a violência, o terrorismo. Tudo completo de males e de mortandade, as guerras matando no Líbano.
Então está uma coisa horrorosa e pavorosa, porque criaram uma infinidade de deuses, e cada qual tem o seu Deus. E existem guerras tremendas entre esses religiosos. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, o mundo está em ruínas. Põe os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio e sair daqui para fora, porque não aguenta mais os arroxos que a natureza está dando aos pensadores. A natureza vem arrochando os pensadores para que os pensadores conheçam a cultura racional, porque estamos na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional. E há milhões de milênios que a natureza vem procurando aperfeiçoar a humanidade para conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para se conhecer, porque quem não se conhece não sabe o porquê que existe. E na fase racional, todos têm que passar a se conhecer para saber o que tem que conhecer. E o mundo está passando pela história mais crítica de sua existência, por causa da mudança de fase, que é a causa desses males todos, esses desastres de avião e desastres de carro que tem morrido muita gente. E muitos botam os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar com o mundo racional. E a vida tem solução definida e definitiva, e aí está ela. E nós estamos na categoria de bicho racional, porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Se transforma para a classe de bicho irracional, e aí vai correr toda essa hierarquia de bicho do chão. Porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Estamos civilizados, estamos na categoria de bicho racional. Porque são carnívoros e se transformam para a categoria de bicho irracional. Porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E está aí a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí na categoria de bicho racional. E todo animal é carnívoro, tanto racional como irracional. Mas na mudança de fase, o mundo está passando pela pior fase de sua existência, porque ainda não está toda a humanidade raciocinando. Alguns já estão com o raciocínio bem desenvolvido e outros apelando para tudo para desenvolver o seu raciocínio. Houve essa mudança de fase por estarem vivendo artificialmente e não sentiram a mudança da fase dessas energias, porque quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza, não tiveram condições de sentirem as mudanças de fase dessas energias. Hoje, depois que todos estiverem raciocinando, todos vão ver que perderam tempo com o pensamento. Porque o pensamento não foi feito para acertar, o pensamento foi feito pela energia magnética. E ninguém nunca acertou com o pensamento, porque no pensamento estão todos os desacertos da vida. O pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. Estão perdendo tempo com o pensamento. Com o pensamento, somente uma infinidade de discussões. Discute, discute, discute e não resolve nada. Porque o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para manter o desacerto na vida dos pensadores, para a lapidação e aperfeiçoamento dos pensadores. E há milênios que a natureza vem conservando o pensamento, há milhões de milênios para consertar os pensadores,
para fazer com que os pensadores parem de pensar. Porque o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. E por isso estamos aí todos cheios de sofrimentos. O sofrimento tomou conta da humanidade. Todos sofrem, são destruídos pelas energias elétricas e magnéticas. Na natureza, tudo se transforma, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Como estão ligados a essa natureza de transformações, se transformam para a categoria de bicho irracional. E vão correr toda essa hierarquia de bicho irracional, porque todo bicho é carnívoro, todo bicho gosta de carne.